102.9 Vale FM. Minha segunda entrevista de hoje recebe aqui um dos nossos parceiros de informações, né, semanais. E quando a gente fala de saúde, né, as informações têm uma valiosidade ainda maior. Está aqui comigo o Dr. Jean Chaves Pereira, responsável clínico pela Oral Unique Tijucas, que traz novas boas dicas de saúde bucal para a gente nessa quinta-feira, meu caro Dr. Jean. Bem-vindo novamente, sabe que é sempre um prazer recebê-lo aqui, né? Obrigado pelo carinho, obrigado a você, ouvinte, que está aí do outro lado. Eu quero iniciar agradecendo. Semana passada eu falei que a gente estava com uma ação de plantão de implantes, né? E foram mais de 20 sorrisos que vão ser transformados. Que maravilha! A partir dessa ação de sexta e sábado. Então, obrigado a todos que foram lá conhecer a clínica. E aos que gostaram, pode ter certeza que a gente vai fazer o nosso melhor. Muito obrigado pelo carinho e vamos em frente. Parabéns, inclusive, pela essa ação, viu? Eu tenho certeza que muita gente sai satisfeita quando as entidades, no caso a Oral Unique, se adequam à realidade das pessoas, dando novas oportunidades, né, doutor? Isso. São momentos realmente para realizações, né? Essa é a nossa missão e é para isso que eu acordo todo dia. Nós conversamos, né, previamente aqui para a gente destacar um assunto que é de interesse geral da população e eu tenho certeza que muita gente tem dúvidas, talvez, doutor, sobre aparelhos ortodônticos, né? Muita gente fica naquela assim... Será que eu devo colocar aparelho? Será que eu posso colocar aparelho? Quais os tipos de aparelho que vão atender a minha necessidade? Como é que vocês lidam com essa questão dos aparelhos, doutor Jean? O aparelho, ele vai ser uma constância, eu acredito que é uma coisa que não vai embora da realidade do ser humano. Primeiro, a gente entender o motivo do aparelho. Eu brinco que 95% das pessoas precisa de aparelho. Por quê? Muito pela mistura de raças, né? O ser humano, ele cruzou raças, cruzou tamanhos, né? Quando eu digo cruzou, gente, por favor, né? Entendam. Claro. Pessoas baixinhas casam com pessoas altas e tem a genética também, ó, o negro, o branco, o asiático. Cada um tem a sua estrutura esquelética. Isso. Então, no momento que a gente cruza as raças, vira uma bagunça a dentição. Então, é gente grande com dente pequeno e vice-versa. Então, 95% da população precisa de aparelho. Eu sempre digo, olha, você tem indicação, por exemplo, tem basicamente duas formas de pensar o aparelho, né? Na juventude e após adulto. Na juventude, se você levar uma criança de 7 a 10 anos, tem algumas que precisam, principalmente quando tem o céu da boca muito fechado, ou quando, por exemplo, usa o bico, alguns hábitos que a criança tem, ela precisa usar alguns tipos de aparelho, geralmente aqueles móveis. Certo. Né? Depois dos 10 até os 18 anos, se você levar um adolescente lá, 90% deles vai ter indicação. Por quê? Porque a gente pode melhorar o alinhamento e o posicionamento dos dentes. E quando chega no adulto, aí a análise tem que ser um pouco mais profunda, não é simplesmente tem ou não tem indicação. Por quê? Por exemplo, quem é que vai me garantir, eu com 40 anos, por exemplo, e com todos os dentes na boca, o dentista pode me garantir que se eu usar o aparelho, vai melhorar algo que eu já não sinto? Eu não sinto dor, não me incomoda em nada, só o meu dente é um pouquinho torto. Eu preciso usar? Eu sempre falo para o paciente, olha, você não sente dor, então está estável, o seu corpo se adaptou aos seus dentes. Incomoda esse alinhamento? Esteticamente te incomoda? Não. Então, eu não vejo necessidade de usar. Entendi. Mas hoje o adulto tem usado muito o aparelho, principalmente porque falta 1, 2 ou alguns dentes, e aí a gente reposiciona os dentes do lado para poder fazer o implante. Então, primeiro é o processo de reposicionamento, através do aparelho. Depois é colocado o implante, no caso. Aí se adequa à nova realidade daquela estrutura. Isso. Até aqui eu abro um parênteses que eu acho extremamente importante lá na Oral Unique, é como a gente trabalha. Aparelho, na minha visão, não é a única forma de fazer. Eu acredito que o resultado final dando certo tem várias formas de chegar, né?
Mas eu só coloco o aparelho em pacientes saudáveis. Ah, entendi. Então, tem cárie, tem que fazer limpeza, tem algum dentinho que precisa ser extraído. Isso tudo é feito antes. Entendi. Eu não acho viável colocar aparelho em pessoas que não estão saudáveis. Sim. Porque o aparelho ele dificulta a higienização da pessoa, né? Mas sim, a lógica, como eu falei em outras visitas, né? Quando a gente tem a perda de um dente, os do lado movimentam, eles são folgados, eles querem encostar em alguém. Então, o de trás inclina para frente, o da frente inclina para o lado. E a gente precisa reposicionar eles para colocar o implante na posição ideal. Isso é 100% dos casos? Não, né? Aí a gente precisa analisar. Mas, geralmente, a gente indica, porque vamos combinar, você foi lá, se propôs a fazer um tratamento. Vamos encarar, né? Então, vamos ficar nota 10. Certo. Né? Começar e terminar, né? Exatamente, exatamente. Ô, doutor, e hoje a gente vê que a tecnologia favorece muito, principalmente nessa questão, né, da odontologia. O doutor mesmo exemplo, vem aqui nos falar de novas tecnologias semanalmente agora. Os aparelhos também passam por esse projeto de evolução tecnológica, não? Isso. Desde o convencional, porque hoje existem basicamente, tem outros, né, mas a essência são 3 tipos de aparelho. O de borrachinha tradicional, né? E dentro desse de borrachinha tem o estético, que ele é transparente. Tem o que não vai a borrachinha, que é o chamado autoligado, tá? Então a diferença entre os dois é que ele não leva a borrachinha, e tem o estético também. A diferença entre os dois é a tecnologia. Então o autoligado, ele não serve para 100% dos casos, isso quem tem que dizer é o ortodontista, mas ele faz a movimentação mais rápida que o convencional. Entendi. E algo que já é prática lá fora, nos Estados Unidos, já é algo que existe desde sempre, digamos assim. E agora chegou nos últimos anos com muita força aqui no Brasil, é o alinhador, né? O alinhador, para quem já fez clareamento em casa, vai saber o que é. O alinhador é uma plaquinha invisível, remete àquela plaquinha que você usa em casa para fazer o clareamento, claro que é outra situação, mas é parecido, e você faz o tratamento ortodôntico com um aparelho removível. Olha só. Então ele encaixa nos seus dentes, ele é 100% preciso, e a cada 15 dias você vai fazendo a troca desse aparelho, né? Então ele é um aparelho muito mais confortável. Eu brinco que no adulto é indicação. Certo. Por quê? Porque a gente não quer usar um aparelho fixo, Claro. né? E ele é muito mais rápido. Devido à tecnologia que ele tem, ele consegue nos entregar, dando um exemplo prático, e isso não é regra também, né, gente? Mas, em média, um tratamento convencional com de borrachinha, que demoraria 2 anos e meio. No invisível, desce para 1 ano. Olha só. Mas Então, é muita diferença. Bastante, Olha bastante. A comparação que eu faço, só para ser justo, né? 2,5 com o convencional, 1 ano e 8 meses, 2 anos com o autoligado, então já é uma evolução. Certo. E cai para metade quando a gente fala do alinhador. Então é por isso que ele veio e hoje está sendo muito falado nele, né? Maravilha. Quem quiser saber mais sobre os aparelhos, pode procurar a Oral Único também, né, doutor? Isso, até com a proposta de trazer o alinhador, né, de uma maneira mais presente na nossa rotina, hoje nós temos o nosso próprio alinhador. Olha só, opa. Temos o nosso próprio, trabalhamos com outros também, que são mais famosos, porque a gente precisa, né, entregar o que o paciente quer, e muitas vezes a indicação é um aparelho que tem uma experiência maior, digamos assim, que é mais previsível. Mas a gente tem o nosso próprio, que geralmente a gente usa em casos mais simples, uma movimentação menor, e aí a gente consegue reduzir bastante o custo, né? Porque o principal entrave muitas vezes é a diferença de valores. Ele é um pouquinho mais caro, Certo. até pelo que ele entrega. Lógico, né? O resultado mais rápido. E hoje a gente tem uma forma de facilitar o alinhador, principalmente, porque hoje a gente está se encaminhando, o futuro é o alinhador. Certo. Eu acredito que daqui a 5, 10 anos os outros aparelhos vão começar a sair de uso, Sim. aos pouquinhos, né? Sim. Isso tudo é uma transição. Então, na Oral Única hoje, o que a gente fez? A gente tem lá um scanner, né? Então,
Para quem não sabe o que é um scanner, ele copia a sua boca digitalmente. Então é um aparelhinho que a gente coloca na boca do paciente e vai fazendo o escaneamento. E a gente consegue levar a boca do paciente para o computador. Olha só. Em tempo real. Que legal. O paciente pode ir acompanhando, ele vai vendo enquanto nós vamos fazendo. Nisso a gente faz um planejamento e já pode começar com o alinhador. Que bacana. Então a gente está trazendo isso para Tijucas porque a cidade merece, né? E nós estamos aqui sempre buscando inovação. Por favor, aquele convite de ouro, então, para que a comunidade vá até a Hora Única e saiba mais dessas inovações. Perfeito. Então, para quem ainda não conhece, nossa clínica fica ali do lado do Posto Chiquinho, na rua Manuel Naum de Brito, número 89. E o nosso telefone para contato é 3220-0790. Né? Repetindo, 3220-0790. Pode ter certeza que você vai ter o tratamento que merece lá na Hora Única. Muito obrigado por nos esclarecer essas dúvidas, né? Que eu tenho certeza que a maioria da população tem em relação ao cuidado com os seus dentes semanalmente aqui. São de grande valia essas informações, viu? Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade e desejo a todos uma ótima quinta-feira.